Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou fonoaudióloga Marina Panelli, responsável por suporte clínico e treinamento na Interacústicas do Brasil, e hoje a gente vai dar continuidade com o nosso bate-papo com o especialista da série Diagnóstico em Pauta. Hoje a gente tem muito prazer em receber o Dr. Márcio Salmito. Dr. Márcio, ele é um médico otorrinolaringologista, ele é fundador e coordenador do Núcleo de Tontura do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, fellow em otoneurologia, mestre e doutorando em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Departamento de Otoneurologia da Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia Cérvico-Facial, vice-presidente sudeste da Sociedade Brasileira de Otologia e diretor-presidente do Instituto de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Bom dia, tudo bem, doutor Márcio? Oi, Marina, bom dia, tudo bem? Tudo bem também. É um prazer receber o senhor. Já quero agradecer de antemão pela Interacústicas, a participação do doutor no nosso Diagnóstico em Pauta. Eu que agradeço, Marina, toda a Interacústica, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Espero poder acrescentar aí alguma coisa. Com certeza vai acrescentar muito. No nosso primeiro vídeo da série de Otoneuro, a gente falou sobre zumbido, tontura, como receber o paciente, orientar numa avaliação no cenário de consultório, tá? Agora a gente quer abordar essa avaliação, porém num cenário diferente. O cenário agora seria hospital e centros de emergência, tá bom? Claro. Então vamos lá. Em primeiro lugar, assim, né, começando do começo, em geral, centros de emergência, é comum a gente encontrar quadros de tontura e vertigem? Olha, Marina, é uma pergunta interessante porque, primeira coisa, tontura e vertigem são termos que são pouco difundidos, mesmo entre os profissionais de saúde. Então, às vezes, a pessoa tem uma queixa de tontura, de vertigem, acaba classificando como um sintoma labiríntico, né? Um sintoma vestibular, ou pode classificar como outro tipo de sintoma, como doenças neurológicas, ataxias, que na verdade não são sintomas vestibulares, de modo que as estatísticas não são muito boas. Um lugar que tem estatística muito boa é nos Estados Unidos. E o que já houve de estudos sobre a incidência de pacientes com tontura no pronto-socorro mostra que uns 5 a 10% de todos os pacientes que vão no pronto-socorro nos Estados Unidos vão por conta de tontura. Olha que número impressionante, né? E lá eles são, não é? E lá eles são muito bons em fazer contas. E eles têm uma conta lá que o custo por ano dos pacientes com tontura é mais de 10 bilhões de dólares todo ano os pacientes com essa queixa no pronto-socorro. Então, é uma coisa muito relevante. E boa parte do motivo pelo qual esse custo é alto é justamente pela dificuldade nos Estados Unidos que os médicos do pronto-socorro têm em fazer o diagnóstico e acabam fazendo exames a mais, às vezes desnecessários, e não conseguindo fazer o diagnóstico ou por não conhecer a forma correta de abordar e examinar e também por não saber pedir os exames adequados que fariam mais diferença no caso dos pacientes. Entendi. Então, um diagnóstico ali preciso, ele é ideal pensando não só no dinheiro, né, mas também no diagnóstico do paciente mesmo, no bem-estar do paciente, porque a vertigem ela pode ser de origem periférica ou central, certo? Aí eu queria saber quais são as diferenças entre elas, né, e o que cada uma pode acarretar para o paciente. Perfeito. O primeiro passo é a gente entender se o paciente está tendo uma queixa vestibular ou se a queixa não é vestibular. Então, quando o paciente tem um problema vestibular, ou seja, um problema labiríntico, ele pode ser periférico ou central. Se o paciente tiver uma queixa que ele chama de tontura, mas na verdade for um problema que não é vestibular, ele pode, na verdade, ter algum problema cardíaco, algum problema neurológico. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é se o sintoma que ele tem é um sintoma decorrente do sistema vestibular.
seja do labirinto, do nervo, ou seja periférico ou central, mas se o problema é vestibular. E aí a gente tem que lembrar para que o sistema vestibular serve. E o sistema vestibular é o nosso sensor de movimentos. A principal característica do paciente com problemas vestibulares é ter percepção alterada de movimento, que é a definição de vertigem. Então, quando a pessoa tem uma ilusão, uma sensação de que a cabeça está rodando, ou então que está sendo empurrado para o lado, percepções alteradas de movimento, ilusões de movimento, a gente pensa fortemente que o problema é vestibular, então é uma vertigem. Segundo passo, essa vertigem, esse sintoma vestibular, é um problema decorrente de alguma doença do sistema nervoso, né, do sistema vestibular periférico, ou seja, labirinto e nervo vestibular, ou esse problema do sistema vestibular, essa vertigem, é decorrente de alguma doença de origem vestibular central, ou seja, do núcleo vestibular, na verdade, para cima. Então, o córtex ou tronco encefálico, né, como causador desse sintoma. O sintoma vertigem, às vezes, é muito parecido. Então, não dá para a gente se guiar pelo sintoma para a gente diferenciar se o quadro é periférico ou central. A causa mais frequente assim, de vertigem aguda, né, que vai no pronto-socorro de origem periférica, é, por exemplo, a neurite vestibular. E a neurite vestibular é uma doença que se apresenta com uma diminuição da função vestibular de um dos lados. Então, a pessoa tem uma vertigem porque um dos labirintos parou de funcionar. E aí, o que caracteriza esse quadro é o paciente ter sintomas muito fortes, geralmente é o pior sintoma da vida dele, é uma vertigem intensa, e que apareceu de forma espontânea, quer dizer, não teve um desencadeante, quando fez um movimento rápido com a cabeça, por exemplo, é um aparecimento de forma espontânea, e que dura horas ou mesmo mais de um dia. Então, a pessoa chega no pronto-socorro com uma crise intensa de vertigem, geralmente associada a sintomas neurovegetativos fortes, náuseas, vômitos, e a pessoa chega no pronto-socorro realmente passando mal. Isso a gente pensa muito fortemente num quadro de vertigem, né, de origem periférica. Quando o paciente tem uma doença vestibular de origem central, pode ter um quadro muito parecido, na verdade. Às vezes ele tem uma vertigem semelhante. O mais típico é ter menos sintomas neurovegetativos. Às vezes, quanto pior o paciente chega, às vezes é um pouco menos grave, mas é uma regra geral que a gente não pode confiar sempre. E o paciente com uma vertigem típica, ele pode ter um problema central. Agora, às vezes um paciente com um problema de origem central, principalmente quando é um problema um pouco menos vestibular, ele pode ter uma tontura com uma característica menos típica, ele pode ter mais desequilíbrio do que tontura, ele pode ter aquelas marchas, né, alteradas, com marchas atáxicas, além de poder ter sintomas neurológicos associados. Então, se a pessoa tem tontura e, além disso, está com confusão mental, a pessoa está com tontura e, além disso, está com uma assimetria na face, se além da tontura ele tem, por exemplo, uma fraqueza, uma dormência em algum dos membros, isso fala muito a favor de que o problema é um problema central. E, por outro lado, quando não tem nenhum sintoma neurológico associado, o sintoma é muito intenso, é uma vertigem típica, né, a gente pensa num problema periférico. Às vezes, pelo sintoma não dá para distinguir, a gente tem que levar em conta também qual é o paciente que chega no pronto-socorro. Então, chega um paciente idoso, diabético, hipertenso, fumante, né, e chega com um quadro desse, ele tem muitos fatores de risco de doenças vasculares. Então, às vezes, mesmo quando preenche os critérios de uma síndrome vestibular periférica, a gente fica um pouco mais, né, com o pé atrás, né, como a gente fala, de achar que aquele paciente teve uma doença central, no caso de origem vascular. E às vezes um paciente jovem, com sintoma típico, sem nenhum sintoma neurológico, né, a gente pensa um pouco mais sobre as doenças periféricas. Então, é muito importante realmente observar o paciente, observar a história do paciente. Inclusive, no episódio anterior, a gente falou da importância de uma boa anamnese
no cenário do consultório. Eu acredito, então, que no cenário emergencial, essa busca pela história do paciente, essa anamnese, ela também se faz bem importante, né? Tem algum ponto que a gente deve se atentar mais ou não? Tem que ser realmente uma boa anamnese completa? Como que funciona isso no centro de emergência? No pronto-socorro, a gente tem um acrônimo, né, que é aquelas letras, né, que formam uma palavra chamada HINTS, H-I-N-T-S, né? Uhum. E esse acrônimo é uma maneira da gente memorizar de forma mais fácil as 3 coisas mais importantes para a gente identificar num paciente com vertigem aguda, para saber se essa vertigem é uma vertigem de origem periférica ou uma vertigem de origem central. Então, qualquer pessoa que atenda um paciente no pronto-socorro, né, com vertigem, teria que conhecer essas 3 coisas. E o que são essas 3 coisas? O HINTS, o HI, é de Head Impulse, né, em inglês, teste do impulso cefálico. Então, à beira do leito, né, sem nenhum equipamento, a pessoa pode fazer um impulso rápido com a cabeça do paciente e o olho ficar fixo no alvo, né, na frente, no nariz do examinador, por exemplo. E aí você pode, pelo exame físico, fazendo movimentos curtinhos assim, identificar se a pessoa é capaz de manter o olhar no alvo, que significa dizer que ele tem um reflexo vestibulocular e, portanto, o sistema vestibular está funcionando, ou se ele não é capaz. E aí, nesse caso, a gente encontra um movimento ocular que não deveria, que é a sacada, né? E quando o paciente tem um déficit vestibular periférico, a gente deduz que ele tem um funcionamento vestibular diminuído. Então, quando você faz o Head Impulse Test num paciente no pronto-socorro, você quer encontrar ele alterado, porque significa que a função vestibular periférica dele está alterada. Então, quando você faz o Head Impulse Test e encontra a sacada corretiva, o normal é não encontrar, mas quando você encontra provavelmente o problema que está acontecendo, que é uma função vestibular diminuída daquele lado para o qual você testou. E aí você faz um diagnóstico presuntivo de que o problema é uma hipofunção vestibular de origem periférica. O segundo, né, HI, e o segundo é o N, HINTS, né? O segundo é o N. N é o de nistagmo. Então, num pronto-socorro, a gente tem que avaliar o olho do paciente para saber se ele tem um nistagmo ou não. O paciente com vertigem, tendo vertigem, ele tem que ter nistagmo, tá? Se o paciente diz que está tendo vertigem, tem que ter nistagmo. A gente tem que encontrar se esse nistagmo tem características periféricas, né? Então, tipicamente, o que a gente mais encontra é uma função vestibular diminuída quando o problema é periférico. Então, o nistagmo vai ser horizontal, batendo para o outro lado, mais rápido quando você pede para olhar para a direção da fase rápida do nistagmo, menos rápido, né, mais lento quando olha para o lado oposto. Se você tira a fixação do olhar, o nistagmo aumenta, e se você põe uma fixação, o nistagmo diminui. Ele é unidirecional, ele bate o tempo inteiro para o lado oposto ao lado da lesão, né, do lado da hipofunção ocular. Enquanto que quando o nistagmo não respeita essas características, você tem uma suspeita de que o problema seja uma síndrome vestibular ou uma síndrome central, né, não vestibular. Então, HI de Head Impulse, o N de nistagmo e o TS, né, de Test of Skill, que é o teste do desvio do olhar, que é um teste simples de fazer, que a gente pede para ficar olhando no nariz do examinador, no olho fixo, e aí você tampa o olho e destampa do paciente. Tampa o olho e destampa. E o normal é que quando está tampado ou destampado, o olho fica parado. Enquanto se o paciente tiver um problema central, quando você tampa o olho, o olhar do paciente sobe e quando você destampa o olho, ele volta para o alvo. É um sinal muito específico, desses 3 é o mais específico de problemas centrais, geralmente, né, de fossa posterior. E apesar de ser raro de encontrar, é o mais típico de ser encontrado em problemas centrais. Então, o paciente com vertigem no pronto-socorro tem que ter essas 3 coisinhas aí avaliadas para a gente ter o diagnóstico se a vertigem é periférica ou se a vertigem é de origem central.
E tem um quarto item que eles chamam de HINTS Plus, que é a pessoa avaliar a função auditiva. Então, a vertigem aguda com um zumbido ou uma diminuição da sensação de audição de um dos lados é um indicativo de que o problema seja central, tá? Então, na vertigem aguda, né, o paciente no pronto-socorro nunca teve vertigem antes, começou uma vertigem, junto com a vertigem, um zumbido no ouvido direito. No paciente agudo, no paciente do pronto-socorro, o sintoma auditivo indica um problema central, geralmente no tronco encefálico. Então, se o paciente tem uma vertigem, você faz um teste simples de audição, que no pronto-socorro às vezes não tem, né, uma audiometria, não tem uma possibilidade de fazer um exame complementar, mas se você identifica uma diminuição da audição de um dos lados ou tem um zumbido, você passa a classificar aquele paciente como um potencial doença vestibular central e não mais periférica. Diferente do consultório, né, Marina? Quando o paciente às vezes tem crises de vertigem com sintomas auditivos, às vezes é um indício de problema periférico, enquanto que no pronto-socorro o sintoma auditivo indica, não é obrigatório, tem uma pessoa com MEI, por exemplo, vai ter a primeira vez na vida, mas indica que o problema seja central. Olha, então esse seria realmente o protocolo ideal de avaliação, né, para um pronto-socorro, para a gente conseguir identificar aí se é periférico ou central. E como foi falado do Red Impulse Test, o VRIT, então, que é o vídeo Red Impulse Test, ele seria um bom instrumento para esse cenário de pronto-socorro, ele traz informações relevantes que o Red Impulse Test pode não trazer ali para avaliação, para essa diferenciação da vertigem periférica ou central? Olha, o VRIT é o exame ideal para ser feito no pronto-socorro. Então, quando a gente fala de exame complementar, o paciente com vertigem, no pronto-socorro, o primeiro exame que a gente pensa é o vídeo Red Impulse Test. Ele só não é o primeiro exame na prática, porque é um exame novo, que ainda não está disponível aí na maioria dos lugares. Mas, em termos de exames complementares no paciente com vertigem aguda, é o melhor exame. Por que é o melhor exame? O VRIT, primeiro, ele é um exame rápido, então ele não vai comprometer o tempo. Um paciente com vertigem aguda, se for um paciente, por exemplo, com uma doença central, pode ser um AVC. E o paciente com AVC tem pressa, porque se for preciso fazer uma trombólise, se for preciso fazer alguma intervenção, existe uma janela de oportunidade que é muito curta. Só durante algumas horas o paciente pode fazer isso. Então, o VRIT é um exame muito rápido, que em poucos minutos já é realizado e o exame já é interpretado ali na mesma hora. O segundo motivo pelo qual o exame é um exame muito bom para o pronto-socorro é que é um exame que o paciente tolera, tá? Então, o paciente que está com vertigem, geralmente ele quer ficar quietinho, porque quando faz movimentos piora muito. É um paciente que está sofrendo, que estava vomitando, etc. E que quando faz um exame complementar, ele pode ter uma piora do sintoma, principalmente a prova calórica, né, que é o exame mais conhecido e que é um exame que ainda se faz, tem sua indicação, que no pronto-socorro já fica um pouco obsoleto. E enquanto que o VRIT ele pode ser feito mesmo com o paciente tendo vertigem, tá? E quando a gente fala assim, bom, mas eu posso fazer o exame físico, eu não preciso do equipamento, eu não preciso do exame complementar, já que o HINTS, né, é um protocolo que foi feito com o exame físico. Só que já tem evidência científica em relação à sensibilidade do exame físico comparado com a sensibilidade do exame complementar. Então, o paciente que faz o exame complementar, ele tem uma maior possibilidade de ter o diagnóstico encontrado do que quando ele é feito a olho nu. Porque o exame complementar, ele é mais sensível do que o exame físico sem o equipamento. E mais um motivo do exame complementar, porque geralmente quem faz o exame complementar foi treinado para realizar o exame. Então, se o exame físico tem uma sensibilidade menor, ele vai ter uma sensibilidade menor ainda
se ele for executado por uma pessoa que não tem um treinamento de fazer o head impulso. E a vertigem no pronto-socorro, apesar aí dos 5 a 10% de incidência em relação a todas as doenças que vão para o pronto-socorro, não é a principal queixa que aparece no pronto-socorro. Então, o médico está lá no pronto-socorro, está vendo dor de barriga, dor de cabeça, não sei o quê, e aí aparece o paciente com tontura lá no meio. Às vezes, a pessoa que está no pronto-socorro não é tão treinada para fazer o Head Impulse Test. Então, o Head Impulse Test no exame físico, feito por uma pessoa treinada, tem uma boa sensibilidade, mas mesmo assim, o vídeo Head Impulse Test tem uma sensibilidade maior. Tá? A sensibilidade do exame físico numa pessoa treinada é em torno de 70% da sensibilidade que o vídeo Head Impulse Test tem. E se for uma pessoa menos treinada, a sensibilidade, naturalmente, que vai ser menor ainda, porque a pessoa não vai conseguir identificar os casos duvidosos. Certo. O VRIT, em relação ao HIT, ele dá a possibilidade da gente identificar a sacada coberta. Isso traz alguma informação importante no cenário de pronto-socorro para o diagnóstico? É fundamental. Apesar de que, às vezes, quando a pessoa tem uma vertigem que vai no pronto-socorro, às vezes é uma vertigem realmente a primeira vez na vida, né? E é uma função diminuída de forma aguda, de forma abrupta, vai gerar um quadro, vamos dizer, mais fácil de ser identificado, digamos assim. Mas o VRIT, né, o Video Head Impulse Test, ele consegue identificar uma função diminuída, mesmo que a pessoa já esteja compensada dessa hipofunção e consiga fazer uma sacada, que é o movimento do olho para fazer quando não tem o movimento do reflexo vestibulocular, mesmo que essa sacada aconteça ainda durante o impulso da cabeça. Ou seja, se eu faço o impulso e o olho faz o movimento de volta para o alvo, inadequado porque ele não tem o reflexo vestibulocular. Mas a substituição que ele tem, que é a sacada, se essa sacada acontece durante o impulso, a gente chama de sacada coberta. Um examinador, mesmo treinado, ele não vai conseguir identificar essa sacada coberta. E aí ele vai jurar que o paciente tem uma função vestibular normal, quando na verdade ele tem uma função vestibular diminuída, já bem compensada. O VRIT, ele tem um aumento na capacidade de identificar a função diminuída, justamente porque ele consegue identificar essas sacadas, mesmo quando elas acontecem durante a movimentação da cabeça. Então, essa possibilidade de identificar as sacadas cobertas e distinguir de um reflexo vestibulocular normal é justamente um dos motivos pelo qual a sensibilidade do VRIT é maior do que a sensibilidade do HIT realizado sem instrumentos, né? Apenas no exame físico. Certo. E tem alguma característica principal, alguma coisa que deve ser levada em consideração para realizar o VRIT? Olha, o VRIT é um exame assim que praticamente não tem contraindicação, né, Marina? É um exame que é bem legal, é um exame que ele pode ser realizado em crianças, adultos ou idosos, ele não requer preparo, inclusive uma outra vantagem do VRIT que a gente acha no pronto-socorro, pessoa no pronto-socorro vomitando, passando mal, você não tem como deixar de medicar. Então, você vai usar um dimenhidrinato, vai usar um benzodiazepínico, vai usar o que quer que seja, e o paciente, mesmo assim, ele pode ser examinado, porque essas medicações não interferem no exame, tá? Então, realmente, a única questão é que é ter disponível, né? A única coisa é ter disponível, a maioria dos lugares ainda não tem. Lá nos Estados Unidos tem um serviço que é o Johns Hopkins, que é um dos serviços que tem mais experiência com o atendimento de tontura no pronto-socorro, que foi lá onde surgiu esse HINTS, né? Então, lá eles têm como protocolo a realização do VRIT em todos os pacientes com vertigem aguda, né? Então, infelizmente, a maioria dos lugares ainda não tem esse tipo de disponibilidade, mas é o local assim mais interessante mesmo para o VRIT ser realizado. Certo. E no VRIT, a câmera ela vai pegar a informação do olho do paciente em relação ao movimento da cabeça, certo?
Exatamente, é assim que o Verrit funciona. Certo. A câmera, ela tem que estar em o olho. Como que tem que estar esse olho? Ele tem que estar bem aberto, ele não pode ter nenhum problema. Se a pessoa for cega, ou tiver um olho de vidro, por exemplo, enfim, N possibilidades que podem acontecer. Aí, como que a gente tem Em poucos que reagir? casos, a pessoa não pode fazer o exame. Uhum. Então, o Verrit, ele avalia a função vestibular identificando o reflexo vestibulocular. O que é o reflexo vestibulocular? É um movimento que o olho faz quando o labirinto é utilizado. Então, quando você faz um impulso, você sente esse movimento pelo labirinto e o labirinto desencadeia um reflexo que faz com que o olho se mexa. Então, para o exame ser realizado, a pessoa tem que ter olho, tem que ter músculos dos olhos que funcionam e tem que ter a parte neurológica de movimentos dos olhos adequada. Agora, se a pessoa tiver, por exemplo, um glaucoma avançado e a pupila do olho tiver branca, às vezes isso impede a realização do exame, porque o equipamento identifica a pupila, identifica o movimento do olho, identificando a pupila. E se a pupila não estiver identificável, aí a pessoa não consegue fazer o exame. Inclusive, o equipamento da Interacoustics tem uma coisa interessante, que é a possibilidade de trocar a câmera do olho para o outro olho. Então, se a pessoa tiver uma doença que impede a identificação da pupila em um dos olhos, a gente pode trocar a câmera para o outro olho. Considerando que os olhos fazem movimentos de forma conjugada, tanto faz a gente avaliar o reflexo vestibulocular pelo olho direito ou pelo olho esquerdo, porque o que acontece no olho está acontecendo no outro. E o equipamento avalia um olho só, porque não precisa avaliar os dois. Quando você faz um movimento, o que acontece no olho acontece no outro. Uma das poucas realmente situações que a pessoa não vai poder fazer o Verrit é quando não é possível identificar a pupila em nenhum dos olhos. Então, não sei se você já viu, Marina, mas tem pessoas que pintam a esclera do olho, a parte branca dos olhos, pinta de Tatuagem, né? preto, tatuagem, né? Eu nunca nem vi ao vivo. Mas se você pintar, se você pintar o olho inteiro de preto, você não vai distinguir a pupila e não vai poder fazer o exame. Ou então existem doenças raras em que a pessoa não consegue mais fazer movimentos dos olhos. São as situações de olhos congelados. E aí, nessa situação, também não é possível fazer o Verrit. Mas, tirando essas poucas situações, o Verrit quase sempre é possível de ser feito, mesmo no paciente que está com sintoma, mesmo no paciente que está com vertigem. Então, no paciente em crise é super possível realizar o vídeo Red Impulse Test, né? Joia. Super possível e é o exame ideal para ser feito quando o paciente está com crise. Super recomendado. E o paciente, por estar em crise, para ele é fácil a realização do exame? Ele tem alguma orientação que ele tem que ter uma participação ativa ou não? Bom, o exame é feito com um examinador por trás do paciente, segurando a cabeça e realizando os impulsos. E a gente faz um comando que é manter os olhos parados em direção ao alvo que fica na frente do paciente. O ideal é que o paciente seja colaborativo para você fazer o impulso e ele manter o olho no alvo. Agora, tem casos, Marina, que mesmo que a pessoa não seja colaborativa, mesmo assim é possível. Por quê? Porque o reflexo vestibulocular, ele acontece de forma automática, é inconsciente, é um reflexo. Então, quando você realiza um impulso, mesmo que a pessoa não tenha uma colaboração de querer manter o olhar no alvo à frente, quando você realiza um impulso, o reflexo vestibulocular vai acontecer, caso ele esteja normal. Eu já tive casos, por exemplo, de fazer o exame em crianças autistas que não cooperam, ou em pessoas que, por um motivo ou outro, com algum déficit cognitivo, eles não conseguem cooperar. E existe, claro, uma dificuldade adicional, porque se durante o impulso, naqueles 100, 200 milissegundos, um segundo dividido por 5, quer dizer, muito pouco. Então, se naquele pouco tempinho a pessoa fizer um outro movimento com os olhos, que geralmente não acontece, se acontecer,
aí o exame fica comprometido. Mas aí o que você faz? Você faz outro impulso. Então, você faz uma vez, faz duas, faz três. Se você tiver um paciente não colaborativo, não impede a realização, tá? Mas, claro, se o paciente for colaborativo, o exame fica mais fácil. Mas o grande segredo do VERRIT é entender que o exame é realizado por meio de um reflexo. Então, a gente pede para o paciente ficar com os olhos fixados ali no alvo, ali na frente, porém, quando você realiza o impulso, o reflexo vestibulocular ele vai acontecer mesmo que a pessoa não esteja colaborando, porque é um reflexo. Joia, então super recomendado no pronto-socorro VERRIT. Bom, eu queria agradecer a presença do Dr. Márcio, com certeza veio somar muito nas informações aí, para o conhecimento do pessoal da Autoneuro, e em meu nome, em nome da Interacústicas, eu agradeço demais a participação do doutor. Imagina, Marina, eu que agradeço aí a oportunidade de compartilhar aí essas informações sobre a vertigem no pronto-socorro, né, a forma de examinar. Foi um prazer enorme, espero que seja útil. Grande abraço aí para você, para todos da Interacústica e para todos aí que assistirem esse vídeo. Obrigada. Interacústicas agradece demais. Tchau, tchau.